Vamos que vamos? Então, o que a gente vai ler, gente? Do Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, a introdução, tá? E ela vai contar uma história dela, e aqui tem teses pedagógicas e filosóficas de grande peso. Então, vamos escutar ela um pouco e vamos conversar, tá bom? Vamos tentar elaborar aquilo que a gente vai ouvir. Se eu estiver indo muito rápido, vocês falem. Se vocês quiserem que eu volte a algum trecho, tá bom? Não fiquem só escutando, vamos tentar construindo junto, porque senão também eu perco um pouco a noção de como tá. Bom, então, o título da introdução é Ensinando a Transgredir. Texto muito provocativo, né, gente? Para os tempos que nós estamos hoje, um livro que tem esse título como proposta, né? Uma educação que tem como objetivo a transgressão, né? Uma educação que é feita para que aquele que vai passar pelo processo educativo seja um transgressor, ou seja, ele ultrapasse os limites que foram estabelecidos para ele. Naturalmente, né, gente, o termo transgressão aqui é profundamente positivo, né? Ao contrário do que normalmente a sociedade acaba muitas vezes atribuindo à transgressão. Aqui a transgressão é positiva, né? Ela tem a ver com ousar ser. Eu diria mais, ela tem a ver com esforço de existir. Alguém te põe um limite, alguém te coloca dentro de um destino e você fala, não vou ficar aqui, eu vou transgredir. A transgressão aqui, ela tem um sentido geográfico, eu vou transgredir o limite que você me estabeleceu. Gente, uma educação que não tiver esse objetivo de você transgredir, ela teria o objetivo de quê, será? O que será que seria o oposto de uma educação como a que a Bell Hooks está propondo? Conservar. Fala, Má. Conservar. Conservar. Estagnar. Estagnar. Emburrecer. Emburrecer. Ficar, né, gente? Ficar, não é? Então, é isso, né? É muito importante a gente examinar isso, né, gente? E uma coisa muito importante quando a gente vai ler é perceber esses sentidos metafóricos. O que as palavras querem dizer para a gente, né? Como que elas são colocadas, qual que é o sentido delas? É justamente isso. Uma educação que não é transgressora, ela é conservadora. Ela quer conservar aquilo que está. Ela é limitadora, né? Ela é o contrário da transgressão. Ela vai te colocar dentro de um lugar e você vai ficar nesse lugar, né? Você vai ficar dentro daquele lugar. Ok. Dá para ensinar a fazer isso, né? Isso é interessante, né? Dá para ter uma prática, né? Que faça com que a gente possa exercer essa atitude, né? Ok, gente, veja lá o que ela vai dizer. Durante algumas semanas, antes de o departamento de inglês do Oberlin College decidir me efetivar como professora, fui assombrada pelo sonho de fugir, de desaparecer, até mesmo de morrer. O sonho não era uma reação ao medo de eu não conseguir a estabilidade no cargo. Era uma reação à realidade de que eu ia conseguir a estabilidade. Eu tinha medo de ficar presa na academia para sempre. E é interessante que ela já começa o texto assim, né, dizendo que o estar na academia poderia representar uma prisão, né, em relação à vida dela como um todo. Vou continuar. Em vez de ficar eufórica quando fui efetivada, caí numa depressão profunda que me pôs a vida em risco, visto que todos ao meu redor achavam que eu devia me sentir aliviada, contente, orgulhosa, sentir-me culpada por meus verdadeiros sentimentos e não conseguir partilhá-los com ninguém. O ciclo de aulas me levou à ensolarada Califórnia, ao mundo New Age da casa da minha irmã, em Laguna Beach, onde pude esfriar a cabeça por um mês. Quando partilhei meus sentimentos com minha irmã, ela é terapeuta, ela me garantiu que eles não eram nem um pouco impróprios. Disse, você nunca quis ser professora. Desde quando éramos pequenas, tudo que você sempre quis foi escrever. Ela tinha razão. Todos sempre partiram do pressuposto de que eu seria professora. No Sul,
sul dos Estados Unidos, naquela época do apartheid, então, né, período de segregação, brancos de um lado, negros de outro, espacialmente separados, né, nos Estados Unidos. As meninas negras de classe trabalhadora tinham 3 opções de carreira. Podíamos casar, podíamos trabalhar como empregadas e podíamos nos tornar professoras de escola. Era esse o destino. Certo? Então, vejam já, gente, esse relato dela, a Bel, ela faz muito isso. Ela vai contando histórias, ela vai relatando coisas da vida dela, ela vai relatando coisas da sala de aula dela, do que acontece com ela, só que, na verdade, ela vai amarrando isso com uma proposta pedagógica. Era isso que estava destinado para ela. Só que ela tem um ímpeto transgressor, então não é exatamente o que ela quer fazer. Então ela já começa a amarrar isso com uma outra perspectiva. E visto que, de acordo com o pensamento sexista da época, os homens, na verdade, não gostavam de mulheres inteligentes, partia-se do pressuposto de que quaisquer sinais de inteligência selavam o destino da pessoa. Ou seja, se você estudar demais, uma das carreiras você já não vai ter. No caso, o casamento. Certo? Então, uma das coisas já estavam excluídas, né? Desde o ensino fundamental, eu estava destinada a me tornar professora. Mas o sonho de me tornar escritora sempre esteve presente dentro de mim. Desde a infância, eu acreditava que iria lecionar e escrever. O escrever seria o trabalho sério, e o lecionar, o emprego, não tão sério, de que eu precisava para ganhar a vida. O escrever conforme pensava, então, era uma questão de anseio particular e glória pessoal, enquanto o lecionar era um serviço, uma forma de retribuir a comunidade. Agora, veja só, essa parte é muito importante. Para os negros, o lecionar, o educar, era fundamentalmente político, pois tinha raízes na luta antirracista. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para o negro, o lecionar, o educar, era fundamentalmente político, pois tinha raízes na luta antirracista. E para o branco, não era político? Era o que, será, hein, gente? É uma boa pergunta, né? Se a educação do professor negro está enraizada na política, ela está dando um depoimento, certo? Ela está falando do que ela viu, do ambiente que ela cresceu. E a educação, e o educador branco? Está enraizado aonde? Onde será que ele estaria enraizado? Onde será que essa educação realizada pelo professor branco, ela estaria ligada a quê, será, né? Eu acho que com certo, para quem tem o interesse... Estão me ouvindo? Baixinho, mas está dando, Paulo. Fala, mas vamos tentar. Para quem a branquitude, né, como estão se falando atualmente, para manutenção do poder. Uma educação para manutenção daquilo que é hegemônico, né? Acredito também por esse viés, mas também tem outros. Mas aí, Paulo, também não seria fundamentalmente político, então, só que das avessas? Sim, sim. É curioso isso, né? Por interesse, né? Mas alguns, assim, há diversos outros motivos, mas por interesse, politicamente seria isso, né? Mas é interessante... Aí já dá... Fala. Não, aí já dá para puxar o Freire um pouquinho, né? Quando ele fala que não existe educação neutra. É sempre um ato político, né? Exatamente. É sempre um ato político. Agora, é interessante, gente, porque você vê, é sempre um ato político, como o Paulo já apresenta, essa educação que estaria ligada ao que hoje a gente já denomina, né, como sendo uma educação que perpetua a branquitude, então também seria política, mesmo que num viés oposto, e até de manutenção, mas aí não menos político, mas ela está apontando a educação, que o ato de lecionar para o professor negro
tinha essa dimensão, e aí tem, então, tem alguma distinção aí que a gente tem que tentar entender. Mas Suzy, Fala, Patrícia. eu fiquei pensando nessa dimensão de ser um espaço natural, como quando a escola era dos brancos e as crianças negras saíram da segregação e foram para a escola dos brancos. Então, é quase como se esse espaço político branco fosse um espaço natural, né? E o espaço dos professores negros de exercer essa política representasse uma resistência, assim. Não sei se vocês, tipo, se eu me fiz entender, assim. Sim. Pensei nisso. O que mais, gente? O que vocês acham? então, Suzy, Fala, mas Mércia. também era um poder já excludente intencional, né? Fala de novo, Mércia, tá baixinha, eu não escutei Então, a última parte do que você falou. Mas também é uma posição excludente e intencional, né? Ou não? Sim, acho que a gente já está unindo tudo que vocês estão falando, acho que a gente já pode se aproximar do que a Bel tá querendo indicar para a gente, e que é muito freiriano. Quando pegar várias falas, mas quero pegar duas que acho que ajuda a gente a amarrar um pouco e chegar no sentido aqui. E vocês me ajudam, porque eu estou interpretando junto com vocês. Quando o Paulo fala que uma educação ligada à branquitude, ela estaria fazendo o contrário, ou seja, ela estaria mantendo, né, uma estrutura de dominação, então aí a partir daí também seria política, e a Marília fala que a educação nunca é neutra, chamando o Paulo Freire, o que a gente precisa acrescentar nessa história é o seguinte, toda a educação branca, quando educa para a manutenção de um determinado estado de coisas, sabe que está fazendo isso? O que vocês acham? Faz sabendo? Porque aí a gente chega num conceito fundamental do Paulo Freire, que é qual? Consciência. Eu ia falar exatamente disso, de consciência. Tem a ver com a consciência. Por isso que ela fala que é eminentemente, né? Tipo, se pro branco, isso acho que alguém falou sobre a questão da naturalidade, né? Se aquilo é encarado com uma certa naturalidade, pro professor negro, isso não pode ser tratado como. Tem que ser, sim, político e conscientemente político, né? Até que o branco perceba que isso também é político, né? Toda a educação é política. Nenhuma educação é neutra. No entanto, para o negro, é um ato eminentemente político. Claro, ela está falando de um contexto específico, né, gente? Porque também não daria para a gente afirmar que isso é regra hoje no Brasil no século XXI. Antes fosse, né, gente? Antes fosse. Mas ela está falando de um contexto específico, né? E a gente sabe que isso se repetiu em muitos momentos da história, né? E tem muitos lugares no Brasil que isso é realidade. Mas essa é a chave. É um ato eminentemente político porque você faz sabendo o que você está fazendo. E aí é um conceito-chave na obra do Paulo Freire, né? É uma elaboração teórica que é associada com o ato com fazer, que é o que a gente vai chamar de praxis, teoria e prática, certo? E uma consciência que ela surge do ato de fazer, elaborada com referenciais e conceitos, etc. e tal. A combinação perfeita de tudo isso. E aí é interessante, porque a gente não vê necessariamente essa estruturação toda numa educação massificada e generalizada, que é o que ela vai ver depois, quando ela sai da escola que ela estava. Quem estava aqui já na semana passada viu lá o pedacinho, que está aqui na introdução, vai chegar já já, a gente vai ler de novo, e vai para a dita escola dos brancos, onde seria uma escola dessegregada, mas no fim das contas não é uma escola dessegregada, é uma outra segregação, só que eles vão estar no mesmo lugar. Ela continua sendo uma educação política, só que boa parte das pessoas que estão fazendo isso lá e reproduzindo a dominação não tem ideia do que estão fazendo. Gente, tem gente que sabe o que está fazendo, tem gente que faz sem saber o que está fazendo,
Isso importa muito pouco, porque, na verdade, a dominação ela é reproduzida sem você saber o que está fazendo mesmo, e é muito importante a gente não achar que a gente está arrumando justificativas, né, para as pessoas. Vocês sabem muito bem que a gente faz o mal sem necessariamente precisar saber que a gente está fazendo mal, concorda? Tem um conceito de uma filósofa que eu estudo há bastante tempo, que é a Hannah Arendt, que ela diz que é um dos piores males, né, mal, que foram criados aí na nossa sociedade recente, né, no século XX, é o mal que é feito por pessoas que não sabem o que estão fazendo. O chamado mal banal. Gente que faz, mas faz por fazer. Então, nem de longe eu estou querendo justificar, mas isso para a discussão freiriana é muito importante. E aqui ela está dizendo justamente o oposto, né? O peso que tem quando você sabe o que você está fazendo. E, gente, essa discussão política, ela vai grudar daqui a pouquinho com a prática pedagógica. Quando, naquele trechinho que a gente leu na terça-feira passada, que vai chegar já já, ela vai dizer, o professor, na sua prática pedagógica, queria fazer com que nós crescêssemos, que nós nos desenvolvêssemos. Ele tinha uma missão, né, um desejo de que nós nos tornássemos, né, mais do que nós éramos, conscientemente, não usando uma técnica pedagógica que funciona bem. Porque hoje a gente tem um discurso radicalmente diferente disso, né? Hoje a gente tem técnicas, né? As pessoas acham que você vai aprender uma metodologia ativa e aí você vai fazer as pessoas, por mágica, saberem as coisas. Ela está falando de um processo completamente diferente, né? Ela está falando de engajamento. É um termo, inclusive, que ela usa muito, né? Pedagogia engajada. E aí, vamos mais um pouquinho? Então, vamos lá. Ó, com efeito, foi nas escolas de ensino fundamental, frequentadas somente por negros, que eu tive a experiência do aprendizado como revolução. Ter a experiência do aprendizado como revolução. Sentir que quando eu estou aprendendo, eu estou fazendo parte de um processo revolucionário. As coisas estão mudando. Aí ela começa com aquele trechinho que nós lemos na terça-feira passada. Quase todos os professores da escola Booker T. Washington eram mulheres negras. O compromisso delas era nutrir nosso intelecto para que pudéssemos nos tornar acadêmicos, pensadores e trabalhadores do setor cultural, negros que usavam a cabeça. Aprendemos desde cedo que nossa devoção ao estudo, à vida do intelecto, era um ato contra-hegemônico. Gente, isso é o avesso do neoliberalismo. Em vez de você dizer para o garoto, estude, aprenda, ocupe um cargo para que você seja o empreendedor de você mesmo e ocupe um grande cargo numa grande empresa, não. Aprenda, ocupe setores culturais, desenvolva seu intelecto, porque você está fazendo parte de uma revolução. E porque você é alguém que, ao usar a sua cabeça, está fazendo parte de um processo político contra-hegemônico. Não tem nada a ver com o indivíduo, com usar o conhecimento como se ele fosse um ornamento que você compra, um brinco, um colar para você. E ela sentia isso nesse momento, né? Um modo fundamental de resistir a todas as estratégias brancas de colonização racista. Estudar, então, era um modo fundamental de resistir a todas as estratégias brancas de colonização racista. Embora não definissem nem formulassem essas práticas em termos teóricos, minhas professoras praticavam uma pedagogia revolucionária de resistência, uma pedagogia profundamente anticolonial. Gente, só isso aqui já dá a nossa noite, dá para a gente ficar só nessas palavras. Por quê? Porque eu não preciso ensinar necessariamente uma série de teorias para que eu consiga fazer uma pedagogia engajada. A Bell Hooks está dizendo que essas coisas não eram nem formuladas teoricamente. Ela está falando dos anos 50, certo? Hoje nós temos muito texto, né? Muita referência teórica. A gente está aqui discutindo ela, inclusive, né?
certo? Faz pouco tempo que a gente pode fazer isso no Brasil, né? Era na forma que a pedagogia era revolucionária. E aí isso ela traz do Paulo Freire, né, gente? Ela conseguiu identificar nas professoras dela, quando ela foi estudando Paulo Freire, ela conseguiu voltar lá e ver o que as professoras dela faziam. Quem que levantou a mão aqui, gente, que eu perdi? Eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas eu vi uma mão. A Mércia quer falar, ela pediu a palavra. Pode interromper, Mércia, não precisa levantar a mão, manda bala. Então, caí. Não, você está aqui. Tá. Então, na verdade, o que eu percebi, eu acho que eu já estou ficando em parafuso, acho refletir, é que assim, eu preciso desagregar para agregar, né? Porque quando eu falo a autora, esqueci o nome dela aqui agora, Então, ela tem, a experiência dela, ela buscou a identidade dela e percebeu a questão do racismo quando percebeu que a linguagem dos brancos não é a linguagem, é uma linguagem dominante e não libertária. Aí eu fico pensando, é uma falsidade quando eu acho que juntar brancos e negros seria de fato um compromisso dessa mudança social antirracista? Então, Mércia, essa questão ela é bem delicada. Não é que ela seja contra, do ponto de vista da luta política, do que a gente chama hoje de dessegregação, né? Ou seja, de dessegregar as escolas. É claro que o desejo da Bell é uma sociedade onde não houvesse segregação, nenhuma segregação, né? Porque, na verdade, a segregação ela é um crime, né? Você colocar pessoas que, enfim, são todos seres humanos para viver de maneira distinta. Ela é radicalmente contra isso. No entanto, Mércia, o que ela faz? Muito corajosamente, ela vai discutir a experiência pedagógica, porque a forma como isso foi feito de maneira muito hipócrita. Porque o que aconteceu? Você não criou uma escola dessegregada, desculpa. Você não criou uma escola dessegregada. Você pegou as crianças que estudavam do lado da sua casa, com as referências das suas professoras, ela vai contar essa história ao longo do livro, e colocou essas crianças para estudarem longe das suas casas, porque vocês têm que considerar isso também. Onde que eram as escolas dos brancos? Não era nos bairros onde morava a população negra. Então vai colocar essas crianças para estudar longe, para levantar mais cedo, etc e tal, chegar, né, mais cansado na escola, e chegando lá, a escola já era a escola do branco, ou seja, ela não foi preparada para ser uma escola dessegregada, né? E então e aí o que ela vai fazer? Muito corajosamente de novo, ela vai discutir uma perspectiva, o que aconteceu do ponto de vista pedagógico. Mas o posicionamento político dela, Mércia, é sempre um posicionamento libertário. No entanto, as mudanças sociais, elas são cheias de complexidade. Então, acho que assim, a gente hoje no Brasil está vivendo muitas situações assim, né? Veja agora, por exemplo, os debates que a gente tem enfrentado, né, nesse ano passado tão difícil e nesse ano agora. Qual é a perspectiva que você usa para avaliar uma situação qualquer que envolve educação? Se você escolhe uma só, você consegue uma visão parcial do problema. Porque se você usar várias dimensões, é muito difícil lidar com essas questões. Então é isso. Do ponto de vista político, ela é completamente a favor de uma sociedade justa, igualitária, mas ela está questionando o processo e principalmente mostrando, falou, olha, naquela escola, eu conseguia ter prazer de ensinar. E nessa daqui, não. Por quê? Porque vocês lidaram com uma questão espacial e não lidaram com o resto. Então, aí teria que se repensar o que é uma escola, né, dessegregada. Só fazendo um parênteses rápido, gente, eu trabalho na UFABC, que é uma universidade muito peculiar, gente. Eu digo para vocês, assim, tranquilamente. Primeiro porque ela é uma universidade que você tem uma diversidade, né? E eu já trabalhei em muitas universidades na minha vida e nunca vi o que a gente vê hoje lá, né? Você tem, de fato, muita diversidade, o que me deixa, naturalmente, muito feliz, né? É uma universidade pública, portanto, ela é de todo mundo, né?
E só que você vê as tensões que tem lá dentro. Tem muitas tensões. Não é o paraíso, entendeu? Cada vez que a reitoria, a gente tem uma reitoria progressista, cada vez que a reitoria quer criar cotas, e eu não estou falando só de cotas para a população negra, porque a gente já tem isso há muito tempo na UFABC, a gente já está com muitas outras cotas já, o negócio já andou muito, né? Vocês não têm ideia das brigas e as disputas terríveis que acontecem, né? Então, assim, as disputas são muito fortes. Essas pessoas, muitas vezes, quando entram na universidade, sofrem muito. Então, tem uma tensão aí entre a luta política e o que é o cotidiano da criança nessa escola depois. É difícil lidar com essa questão, Mércia da Bel. Eu também, quando eu li a primeira vez, eu também virei à noite no travesseiro, assim. Primeiro pela coragem dela de falar isso, né, gente? Porque não é fácil tocar nesse assunto, né? Porque, assim, gente, do ponto de vista político, o que você faz? Você é contra a segregação e ponto final, não é isso? Qual que é a postura? Né? Nossa postura, é a questão moral. Sou contra a segregação. Não pode ter sociedade segregada, escola é para todo mundo, vamos acabar com isso. Ponto final. Então, só que tem o dia seguinte, né? Vocês entendem? E aí ela quer enfrentar esse dia seguinte. E não esquecendo que é um livro sobre pedagogia, né? É um livro para falar de práticas pedagógicas. Tudo bem isso para vocês, gente? Apesar do tema ser tão... Aí ela diz, olha, a escola mudou radicalmente com a integração racial. O zelo messiânico de transformar nossa mente e nosso ser, que caracterizava os professores e suas práticas pedagógicas nas escolas exclusivamente negras, era coisa do passado. De repente, o conhecimento passou a se resumir a pura informação. E só para fazer um parênteses aqui, algo muito parecido com o que a gente tem vivido nesse ano com a redução das atividades escolares a essas plataformas, né, gente? Porque, assim, quando a gente perde o convívio, né, quando a gente perde a possibilidade de estar junto, aprendendo junto, você perde uma parte significativa do que é o processo educativo. Lógico que a gente consegue ainda fazer alguma coisa aqui, mas é muito menos. Eu não estou vendo a maioria de vocês, a maioria eu estou vendo as bolinhas com as iniciais, né? Inclusive, para a gente que dá aula, poder ter alguma imagem é fundamental, porque senão não tem existência, não tem vida, né? Você não consegue saber que tem pessoas do outro lado, né? Você começa a se sentir meio esquizofrênico, como se você estivesse falando sozinho. E acredite, gente, não é bom você ficar se sentindo esquizofrênico durante muito tempo, porque você pode realmente ficar, entendeu? É perigoso isso, é bom tomar cuidado, né? Mas é interessante, gente, o processo educativo pode se transformar apenas em informação. Tem muita coisa que pode levar esse processo a acontecer. Ela viveu quando ela faz a mudança de uma escola para outra. Não tinha relação com o modo de viver e de se comportar. Já não tinha ligação com a luta antirracista. Primeira coisa que ela percebe, né? A escola que ela vai não tinha ligação nenhuma com a luta antirracista. Levados de ônibus à escola de brancos, logo aprendemos que o que se esperava de nós era obediência, não desejo ardente de aprender. A excessiva ânsia de aprender era facilmente entendida como uma ameaça à autoridade branca. Quando entramos em escolas brancas, racistas e dessegregadas, deixamos para trás um mundo onde os professores acreditavam que precisavam de um compromisso político para educar corretamente as crianças negras. De repente, passamos a ter aula com professores brancos cujas lições reforçavam os estereótipos racistas. Para as crianças negras, a educação já não tinha a ver com a prática da liberdade. Quando percebi isso, perdi o gosto pela escola. A sala de aula já não era um lugar de prazer ou de êxtase. A escola ainda era um ambiente político, olha lá. Então, ela volta para aquela discussão que a gente amarrou lá atrás. Pois éramos obrigados a enfrentar a todo momento os pressupostos racistas dos brancos, de que éramos geneticamente inferiores, menos capacitados que os colegas, até incapazes de aprender. Apesar disso, essa política já não era contra-hegemônica. Política ainda, mas não contra-hegemônica, que foi a primeira observação, né, que o Paulo fez. O tempo todo estávamos somente respondendo e reagindo aos brancos.
Essa transição das queridas escolas exclusivamente negras para as escolas brancas, onde os alunos negros eram sempre vistos como penetras, como gente que não deveria estar ali, me ensinou a diferença entre a educação como prática da liberdade e a educação que só trabalha para reforçar a dominação. Os raros professores brancos que ousavam resistir, que não permitiam que as particularidades racistas determinassem seu modo de ensinar, mantinham viva a crença de que o aprendizado, em sua forma mais poderosa, tem, de fato, um potencial libertador. Alguns professores negros haviam se juntado a nós no processo de dessegregação. Embora tivessem mais dificuldade, continuaram apoiando os alunos negros, mesmo diante da suspeita de estarem favorecendo sua própria raça. Apesar das experiências intensamente negativas, me formei na escola, ainda acreditando que a educação é capacitante, que ela aumenta nossa capacidade de ser livres. Então, gente, essa tese aqui, ela é uma tese do Paulo Freire, porque aí é o subtítulo do texto dela, certo? Que é o título do Paulo Freire, tese que ela aprendeu com ele, só que ela faz um exercício muito bacana, gente, porque o que ela faz? Ela pega a tese do Paulo Freire, quando ela encontra com ele, quando ela começa a pegar os textos dele, quando ela começa a estudar, já na faculdade, certo? E volta. Ela vai fazer um trabalho com as memórias dela. Olha que exercício bacana de fazer, gente. Todos vocês podem fazer isso. Começar a pegar os elementos que agora você... Em vez de pegar a teoria para repetir o autor num texto qualquer, pega a teoria e faz uma rememoração para tentar ver o que é que foi. E também aplicar no que vocês veem hoje. Porque o que ela está fazendo é basicamente isso. Essa não é a reflexão da criança. Essa é a reflexão da Bell Hooks, que já conhece o Paulo Freire. É com ele que ela está indo olhar o passado dela. É bonito isso, né? Ela vai com as referências dele, e aí ela vai ler um pouco, vai interpretar, né? Um pouco do que aconteceu com ela. E o mais interessante, né, gente? Para falar de um assunto que é especificamente a segregação e a dessegregação nos Estados Unidos e o racismo, que não exatamente é um tema que o Paulo Freire trata diretamente, porque não é esse o ponto. Ela pega a estrutura do pensamento dele, né? Então, ela também não está repetindo ele, olha só que interessante. Ela também não está lá, segundo Paulo Freire, 2020, página 19, né? É um outro movimento, né? Ela está usando, mas ela está usando de uma maneira criativa, ela está fazendo uma apropriação diferente. Isso também é uma maneira de exercer essa pedagogia anticolonial. Porque a gente precisa desses autores, gente, porque eles são ótimos. Assim como eu espero que no futuro os nossos jovens também possam nos usar para pensar. O passado é sempre importante, né? Mas que uso que eu faço desse passado, né? Para ficar submisso a esse passado ou para poder ser criativo e ajudar a entender, né? E aí, como estamos até aqui com a Bel? Mas eu queria fazer uma conexão. Eu sou Kátia, então, né? Eu sou gestora do SASF Chico Mendes. Eu não trabalho diretamente na educação, mas eu venho do movimento de educação social. E sei que lá fora os educadores sociais têm um vislumbre muito grande pelo Paulo Freire, às vezes até maior do que os próprios educadores aqui no Brasil. Mas eu queria fazer uma analogia com a questão do mundo do trabalho, né? Porque, de fato, a educação libertadora, ela prepara para um mundo do trabalho mais revolucionário, né? E é onde é esse cenário que a UNA se encontra, né? Um trabalho que possa transformar a sua comunidade, que possa transformar o meio onde a gente vive, convive e constrói ali o cotidiano da vida. E como gestora de projeto, a gente revive esse processo, né, da educação libertadora versus a educação colonialista junto com as nossas equipes. Como esses processos, quando não trabalhados no processo da educação, eles reverberam
no cotidiano do trabalho dos nossos colegas. E como que a gente podia utilizar, né, essas leituras, não só para a questão do trabalho das pessoas negras, que a UNAS tem um grande número de pessoas negras, de pessoas da diversidade sexual, de pessoas com deficiência. A UNAS tem tudo que é de real, né, aqui. Em muitos outros lugares você não tem a possibilidade de trabalhar com uma mulher trans, ou com um homem trans, ou, enfim, coisas que na UNAS a gente tem nessas figuras os nossos melhores amigos. De práticas que acabam, no cotidiano da vida, se reforçando a questão da hierarquização, da colonização, do processo do trabalho, que é torturoso e não transformador e emancipador, assim, essa prática da vida, não só no ambiente educacional, mas também no ambiente do que nós somos, né, trabalhadores. Então, vou ler com vocês, ó. São 4 trechos, tá? Do Educação como Prática da Liberdade, Prática de Liberdade. Entendemos que para o homem, né, podemos aqui fazer uma adaptação aos novos tempos, né, para os humanos, espero que ele não tenha travado, deixa eu tirar isso aqui, ó. Entendemos que para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, independente dele, possível de ser conhecida. Então, uma premissa, né? Entendemos que para o homem o mundo é uma realidade objetiva, independente dele, possível de ser conhecida. É fundamental, contudo, partirmos de que o homem, ser de relações, e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é. Então, vamos começar de baixo para cima. Que somos nós, humanos? Ente de relações. Nós somos abertos ao outro, estruturalmente. Ao outro meio ambiente, ao outro espaço, ao outro objeto, ao outro humano, ao outro bicho. Nós somos abertos. As coisas nos atravessam e nos afetam. Nós não estamos no mundo como se o mundo fosse uma caixa ou como se o mundo fosse um recipiente. Nós estamos com o mundo. Daria até para a gente forçar um pouquinho aqui a linguagem, por conta da herança que ele tem com a fenomenologia, e dizer que nós somos mundo. Isso é muito importante. E, por último, reforçando a última tese que ele apresenta, nós somos seres de relações. Agora, olha essa frase que bonita, gente. Nós somos seres de relações, não só de contatos. Isso aqui é para a gente lembrar, quando a gente acha que passar o dia fazendo contatos pelos e-mails, pelos WhatsApps, pelas diversas mensagens que a gente troca com todo mundo, para a gente lembrar que isso não é relação, que isso é só contato. Então, nós somos seres de relação, não só de contato. Então, essa é a primeira tese. A segunda. No ato de discernir, porque existe e não só vive, se acha a raiz. Por outro lado, da descoberta de sua temporalidade, que ele começa, o humano, né, a fazer precisamente quando, varando o tempo, de certa forma, então, unidimensional, atinge o ontem, reconhece o hoje e descobre o amanhã. Vou ler de novo. É um outro trechinho. O humano é aquele que discerne, faz distinções racionais a respeito das coisas, porque ele existe. Ele não só vive. Diferente de muitos outros entes, ele existe. E nessa existência, tem a descoberta da sua temporalidade, porque ele começa a descobrir a temporalidade justamente quando ele faz um movimento no tempo, que vai do passado para o presente e para o futuro. Então, esse movimento vai fazer com que esse humano se descubra na temporalidade. Na história de sua cultura, terá sido o do tempo, o da dimensionalidade do tempo, um dos seus primeiros discernimentos. Saber que somos tempo, que temos temporalidades.
O excesso de tempo, sob o qual vivia o homem das culturas iletradas, prejudicava sua própria temporalidade, a que chega com o discernimento a que nos referimos e com a consciência desta temporalidade e de sua historicidade. Esse último trecho, Paulo Freire está falando uma coisa muito importante, eu quero que vocês pensem muito nisso ao longo da semana, e depois a gente vai voltando a isso em outros encontros. Quando você é iletrado, quando você não tem possibilidade de ter relação com as decodificações da linguagem, você fica muito preso no presente. Porque a leitura, ela nos leva para o passado e ela ajuda a gente a projetar futuro. Lembra que eu falei isso para vocês na semana passada? Ela joga a gente no tempo, passado, futuro, no tempo e no espaço. Uma comunidade letrada, ela fica muito presa no presente. Ele vai falar que isso é um excesso de tempo. Olha que expressão bonita. É um excesso de tempo. Isso prejudica a noção da historicidade. É muito importante que você tenha instrumentos para ser jogado do passado para o futuro. Gente, isso aqui não é só a apropriação de conhecimento acadêmico. É poder elaborar com a história oral o seu passado, o seu futuro. Né? Tem várias formas de fazer isso, depois a gente vai falar um pouquinho sobre. Essa frase dele é fantástica. Não há historicidade do gato. O gato não passa por nada disso que ele está descrevendo para o ser humano. Né? Não há historicidade do gato, pela incapacidade de emergir do tempo, de discernir e transcender, que o faz afogado num tempo totalmente unidimensional, um hoje constante, de que não tem consciência. Então, o gato ou o animal, diferente do ser humano, é incapaz de emergir no tempo, de discernir, de transcender a sua realidade. Ele fica afogado num tempo unidimensional, um hoje constante, e, portanto, ele não tem consciência do que ele está fazendo. O homem, o humano, ao contrário, né, existe no tempo. Está dentro, está fora, herda, incorpora, modifica, porque não está preso a um tempo, reduzido a um hoje permanente que o esmaga, emerge dele, banha-se nele, temporaliza-se. E, por fim, aqui eu sintetizei. O que o Paulo Freire está colocando para nós? Que somos nós? Somos mundo, não estamos no mundo. Somos tempo, não estamos no tempo. Existimos e não simplesmente vivemos. Somos relação, entes relacionais e não indivíduos. Nós somos coletividade, nós somos relação. Então, essa concepção, gente, de humano, ela está na base do que a Bell Hooks está discutindo. Ela está no fundamento do que ela vai considerar o necessário para que você tenha uma relação com esse outro. Então, você começar a discutir isso aqui, o que seria essa pedagogia, estaria ligado a toda uma série de visões do que somos nós humanos. Porque sem isso, você nem consegue começar. Quais são as visões, quais são as concepções, como é que você se vê e vê esse outro que está diante de você. Essas expressões, gente, sou mundo, sou tempo, sou relação, para se definir, é muito importante que vocês pensem com muito cuidado nisso, porque aí a gente começa a perceber o impacto que o espaço tem na nossa vida. Porque nós somos aquilo. Aquilo é o que eu sou. Por que aquilo me afeta? Me afeta porque sou eu. Né? É o que diz respeito a mim. A mesma coisa a temporalização, a mesma coisa as relações ou a ausência de relação, né? A mudança significativa que nós tivemos nos últimos anos na forma da relação diz muito sobre o que nós somos capazes ou não de fazer daqui por diante. Então, assim, tem uma grande reflexão, gente, por trás disso. E a Bell Hooks vai falar de racismo, não tenho dúvida, ela vai discutir isso de muitas maneiras, mas ela tem todos esses pressupostos, isso é pano de fundo para ela. Isso que é interessante, quando ela fala que, na verdade, você não precisa elaborar teoricamente
especificamente algo, se você tem esses fundamentos para você conseguir entender essas estruturas todas. Então, o Paulo Freire, ele traz uma dimensão do que a educação poderia trazer para a gente, como a Marília estava falando agora, né? Esse ser mais, que tem muito a ver com uma concepção de humano, que você joga esse humano para frente. O que você vai fazer de você mesmo? O que você vai fazer do seu grupo, do comum? O que você pode fazer, né? É isso que está em questão aqui. E a descrição e a crítica, ao mesmo tempo, que tem tanto na Bell Hooks como vai aparecer em toda a obra do Paulo Freire, de quem faz o contrário. Então, quer dizer, ao mesmo tempo em que eles enunciam, fazem um desenho, né, do que... ou são experiências que são lampejos, né, são vislumbres do que é isso, ao mesmo tempo eles fazem a crítica de quando as coisas não funcionam, né, assim. Eu acho que na próxima semana, gente, a gente foi até a página 13, né? Na próxima semana, eu vou pedir, se vocês tiverem tempo de ler a introdução toda, a gente podia pegar no nosso encontro, sei lá, eu posso separar uns 6 trechos, mas vocês podem separar também algum trecho que vocês acharem mais interessante, enfim, da introdução, e até do primeiro capítulo, se vocês acharem que dá para a gente chegar lá, e a gente poderia ler alguns trechos, porque aí, como vocês lêem em casa, e a gente lê só os trechos juntos e discute, né? Então, talvez nos encontros pudesse fazer isso, né? Seguir juntos alguns trechos e em alguns outros momentos ler uns pedaços, porque aí a gente vai dando conta, né, do material como um todo. E é isso. Vamos ler uma outra coisa agora para arejar um pouquinho? Então tá bom. E eu quero ajuda nisso, hein? Eu quero que vocês comecem a pensar coisas para trazer para o nosso fim de noite. Hoje eu trouxe meu poeta preferido, tá? Para a gente terminar a terça-feira. Eu vou ler primeiro, depois eu conto para vocês quem que é, mas eu tenho certeza que alguns de vocês já vai reconhecer. O texto chama O Menino que Carregava Água na Peneira. Tem 2 textos aqui, o outro não está nesse livro, depois eu mostro para vocês, mas eu deixei abertinho aqui. São 2 textos pequenos. Procure imaginar, tá, gente? Vamos fazer um exercício de imaginação. A gente precisa exercitar isso, né? O Menino que Carregava Água na Peneira. Tem um livro sobre água e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Esse é um velhinho lindo, que é o Manuel de Barros. Olha lá. Eu queria falar uma observação. Fala, Paulo.
Na verdade, assim, cria uma pulga atrás da orelha. A Mércia é embaçada, mano. Ela é zica mesmo e eu admiro muito o trabalho dela na MSE. Aliás, todos aqui, né, educadores, seja de CCA, SEIS, MSEs e educadores culturais de coletivos autônomos, tem aqui o pessoal do Perifatividade também, mas isso traz um grande debate no processo educativo de cada um de nós, né? Dar autonomia é diferente de reconhecer a personagem autônoma, a pessoa, com suas próprias histórias e escolhas. O reconhecer é respeitar o conhecimento do outro. E nós, educadores, nesse sentido do reconhecer e direcionar esse reconhecimento do quão essa escolha é boa ou ruim. Então, Paulo, e talvez a gente pudesse pensar a partir da tua fala, respeitar esse outro já é o suficiente, assim, porque até assim, a própria relação que às vezes a gente tem com reconhecimento, ela passa por você usar critérios seus para identificar no outro o que ele é. Isso também é uma questão filosófica bem interessante que está muito em discussão agora, né? Se eu falar assim para você, Paula, eu reconheço em você uma pessoa que tem condições num debate teórico, o que exatamente eu estou fazendo? Eu posso estar te respeitando, é uma possibilidade, mas eu posso simplesmente estar reconhecendo em você características minhas, porque eu estou reconhecendo. Você percebe? É como se eu estou vendo em você uma chance de diálogo, porque eu percebo que você tem alguns elementos que eu também tenho. Só que reconhecimento não necessariamente implica em respeito. Né? Então, por exemplo, na academia, a gente consegue reconhecimento à força. Porque você tem título, porque você publica artigo, porque você... que é um sistema insano, né? Mas no respeito, ninguém praticamente tem por ninguém. É um reconhecimento que é de outro nível, é uma pena, né? Então, é interessante que você use as duas palavras na mesma frase, e se você vê, a questão de fundo é o respeito, é isso que é necessário, porque é a relação de reciprocidade que teria que estar garantida, né? Ou seja, a gente volta lá para Bell Hooks e para o Paulo Freire, a gente teria que estar aberto, nós somos seres abertos, e, portanto, para acolher esse outro na nossa estrutura e respeitar esse outro. E aí você consegue construir o que for, o bairro educador, uma política contra-hegemônica, uma sociedade melhor, uma pedagogia anticolonial, um lugar de trabalho melhor, enfim, daí vai. Então tem várias coisas assim que a gente pode, aos poucos, ir tentando pensar. Da mesma forma, quando a Mércia traz essa questão, né, da autonomia e da transgressão. É isso, nós estamos filosofantes hoje. Beleza, gente? Mais questões? Mais comentários? Vamos descansar, então? Se quiserem falar, estou... Suzy, Diga. Suzy, eu só queria fazer um comentário que a respeito, né, da autonomia também se fala muito no empoderamento, né, que eu acho empoderar o outro, né, que também é uma outra questão, falar, vamos empoderar as mulheres, e o empoderamento também ele vem de uma ação coletiva, né, ele não nasce do ser único, né, então, nesse sentido, também não existe a questão, assim, tão profunda do eu empoderei, eu vou empoderar, né, vamos empoderar tal pessoa. Isso me fez pensar também, relacionei com a autonomia, né, ninguém dá autonomia a alguém, né, então eu acredito que está mais ou menos ligado também. Os dois conceitos, gente, tem que ser colocado dentro de um pressuposto que não pode ser alterado. Nós somos seres sociais, porque se você esquece disso, tanto o conceito de autonomia quanto o conceito de empoderamento,
ele também é apropriado pela tradição liberal, pela tradição da direita. Hoje eles usam direto esses conceitos, né? O empoderamento para eles é empreendedorismo individual, ou seja, você é SA, né? Você é SA. Então, assim, empoderamento sempre coletivo, porque se for para você empoderar o indivíduo, para isso a gente não precisa de nada, a gente já foi, né? Já, esse projeto já deu certo. A autonomia, ela só tem sentido em uma perspectiva em que você não se vê como indivíduo. O problema, gente, é que, assim, o discurso mais forte da autonomia, na tradição ocidental, tem a ver com a noção de indivíduo. Então, quando a gente vai falar de autonomia, você tem que fincar o pé no que você está falando. Então, é a autonomia do coletivo, é a autonomia daquela comunidade, é a autonomia do grupo. Porque senão é simplesmente um egocentrismo. Eu sou autônomo, eu cuido da minha vida. Tanto que o Paulo Freire, ele não fala em indivíduo, ele fala de singularidade, né? Quando ele usa essa palavra, indivíduo, ele está falando da singularidade. Então, é isso. Mas perfeito. Isso é importante também agora, né, gente? As palavras foram roubadas, né? Muitas das palavras do Paulo Freire foram roubadas, né? Foram sequestrados os conceitos. Então, quando a gente vai usá-los, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão as nossas frases parecem que estão servindo a outro propósito, né? Mas aí, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de autonomia, a gente pode falar que podemos fazer movimentos que promovam a autonomia, que é diferente de dar autonomia. Mas fazer movimentos, criar movimentos que promova, que fale, que discuta, que conscientize. A gente pode, Sil, porque a gente domesticou, a gente, eu digo, né? Não eu e você, quem tá aqui, né? A gente, como sociedade, retirou aquilo que nós não deveríamos ter retirado. Então, a gente precisa reparar, né? Entendi. Então, por exemplo, eu faço isso com os nossos... Gente, nós estamos aqui, só para vocês verem, vamos pegar um exemplo, né? Eu falo para vocês, gente, não precisa pedir para falar, vocês falam. Eu estou falando, eu estou pedindo para vocês para falar? Eu não estou pedindo para vocês para falar, eu estou falando. Eu pedi para alguém aqui para falar? Não pedi. Por que vocês têm que me pedir para falar? Eu estou falando isso desde a semana passada, eu vou falar isso 300 vezes enquanto a gente estiver aqui junto. Gente, abre o microfone e fala, né? Então, o que eu estou tentando? Eu estou tentando, né? Porque o professor tirou muitas vezes a nossa autonomia. Então, é isso. A gente tem que fazer isso. Eu tenho que fazer com os nossos filhos, com as nossas filhas. Seria uma provocação? Não sei se você está escutando. Isso seria uma provocação, porque, assim, por exemplo, a gente fala muito em questão no desenvolvimento infantil. Vou citar, que é a minha praia. A gente usa muito a autonomia para a criança, dar autonomia, a criança tem que ter autonomia, isso é um hábito de fala. Então, seria uma provocação e não dar uma autonomia, é isso? Na verdade, Solange, a gente impede elas de falarem 350 vezes, então, se fazemos isso, e no geral, se a gente não faz, alguém faz, então... a gente, como a Sil está falando, eu preciso fazer práticas de liberdade. Agora, pegando essa fala, né, que a Sil fez inicial e depois a Solange, é muito importante pensar em termos de reparação. Todas as práticas de liberdade que a gente implanta, é isso, elas não são para dar autonomia para ninguém, muito menos para dar autonomia para ninguém. Elas são reparadoras. E eu insisto muito nisso. A gente tem muita coisa para reparar, né? O nosso sistema educacional, no geral, lógico, eu não estou falando de casos, enfim, tem casos isolados ótimos, mas no geral, ainda é aquela coisa da vigilância e punição, né? Isso é um grande laboratório, né, institucional de adestramento, e isso precisa ser reparado. As pessoas às vezes elas acham que elas não podem falar, porque elas passaram muito tempo sem poder falar, né? As mulheres, então, nem se fala, né? Porque, assim, hoje tem pesquisa estatística que mostra o quanto as mulheres são interrompidas, mais interrompidas do que os homens, né?
A gente não se dava conta disso, gente, até pouco tempo atrás. Entendeu? Então, assim, tem coisa demais para a gente falar. Agora, Solange, tem uma coisa muito bonita que o pessoal que trabalha com teoria decolonial, pensamento latino-americano e tal, eu pus aqui no chat, ó, quando você falou da provocação, né? E o pessoal, quando vai falar nessa perspectiva decolonial, fala que provocar tem a ver com fazer falar. Porque tem a ver com você provocar a voz, entendeu? Provocar a voz não, levar a voz. Tem a ver com você fazer com que a voz saia, né? Então é muito interessante isso também. Mas aí não é dar a voz, né? Não. É só você criar um espaço suficientemente bom para a pessoa saber que lá ela não é impedida de falar. É tirar as amarras. Mas às vezes isso é muito parecido com dar a voz. Tem um livro da Bell Hooks que é erguer a voz. Né? Então isso tá tudo ligado.